Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui conversar com todos vocês sobre um assunto um pouco assim pesado, mas que serve de alerta, serve de advertência para todas vocês que estão aí, sobretudo os novos na fé. Eu creio que aqui não tem muitos novos na fé, não. Aqui tem pessoas maduras, pelo que eu já senti. São pessoas muito maduras e alicerçadas, né, na palavra. E eu fiquei assim muito feliz, né, com a resposta do vídeo que eu gravei uns dias atrás sobre como conhecer a verdadeira intenção das pessoas, né? Aquele vídeo foi um vídeo assim muito abençoado. Em um outro momento eu pretendo falar mais ou menos, né, o que eu falei ali com outras palavras, porque, irmãs, nós precisamos estar muito atentas a esse mundo de oportunismo, oportunistas. A palavra certa é essa. É quase que bandidos. Me perdoe até a palavra aqui, né? Mas eu não vejo. São filhos de Belial, melhor dizendo. Filhos de Belial. Isso, filhos de Belial. Às vezes nós passamos situações duras e amargas, mas elas servem de aprendizado e de amadurecimento. E nós precisamos, como eu falei ali naquele vídeo anterior, sobre a intenção das pessoas, depois você vai lá. Eu acho que não deu nem tempo de eu enumerar, irmãs, o vídeo. Deixa eu ver aqui se deu tempo de eu pelo menos enumerar, acho que não deu nem tempo. Ah, deu tempo, 1402, é o vídeo 1402, como conhecer a verdadeira intenção das pessoas. E ali naquele vídeo, né, eu falei ali sobre alguns tópicos, algumas situações, e eu disse ali para nós nos prendermos ao que a pessoa faz e não aquilo que ela fala. Aquilo que a pessoa faz e não aquilo que a pessoa fala. E a palavra do Senhor vai dizer que não te estribes no teu próprio entendimento, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Nós não podemos confiar diante daquilo que está diante dos nossos olhos, aquela aparência bondosa, aquela aparência caridosa, aquela aparência de bom moço, de boa moça, de bonzinho, de coitadinho. Não, irmãs. Você vê que Josué entrou lá em uma luta porque ele confiou na aparência. Os gibeonitas fez aliança com quem não era para ter feito. Então, nós às vezes nós entramos em situações por inexperiência, imaturidade, às vezes uma carência, né? Você que tem problemas de carência, você que é mulher, mulher tem muito isso, homem não tem muito isso não. Homem até tem, mas eu creio que eles mascaram muito. Mas resolver problemas de afeto, de carência com a leitura da palavra de Deus, preencha com Deus, com devocional. Porque senão você pode cair em armadilhas, em situações que depois é muito difícil. Então, irmãs, eu passei uma situação muito difícil no passado e em um outro momento eu posso falar disso de uma forma mais detalhada, onde a pessoa pediu, né? Eu confiei na pessoa, a pessoa pediu para eu tirar um álbum e ali eu tirei, a pessoa pagou, depois mais para frente pediu para eu tirar coisa assim bem mais cara. E ali eu tirei, deu tudo errado, irmãs. Enfim, o resumo de tudo, a pessoa tinha sérios problemas de caráter. E onde a pessoa ia, a pessoa já estava acostumada a fazer isso. Aonde a pessoa ia, ela extorquia pessoas, se aproveitava de pessoas em nome de uma, em nome de uma boa fé, em nome de uma crença. A pessoa, né, já fazia tudo de caso pensado. Não, eu vou tirar aqui algo baratinho. Irmãs, essas pessoas estudam muito, viu, irmãs? Eles não vão assim aleatório, eles estudam muito. Não, eu vou pedir para tirar para mim, ali eu pago tudo e depois, né? Então, assim, pode ser que não,
que a gente também não deve andar armado com tudo. Mas as evidências nos faz entender e compreender que elas estudam muito, elas observam e são pessoas muito sedutoras no sentido de, não no sentido pejorativo sexual, sensual da palavra, mas são pessoas sedutoras no sentido de trazer para si, de fornecer aquilo que a pessoa está precisando no momento. Irmãs, entre aspas, são pessoas perfeitas, como eu falei aqui, dos narcisistas, né, dos sociopatas, são pessoas maravilhosas, irmãs, acima de qualquer suspeita. Você fica assim, nossa, mas, irmãs, faz tudo que você quer, faz tudo para agradar. Isso pode ser relacionamento de amizades ou relacionamentos amorosos, né? Então, assim, irmãs, eu passei por uma situação muito amarga, onde eu posso falar aqui sobre isso, né? A pessoa não honrou. Depois eu descobri que a pessoa, por onde a pessoa passava, diversas localidades, a pessoa fazia isso. E a pessoa lesionava pessoas, lesionava mesmo, mas tudo assim, de caso pensado, tudo de uma forma muito sorrateira, muito minuciosa, sem despertar muita atenção. Quando a pessoa der por si, né? E outra coisa, irmãs, às vezes até com desculpas de oração no lar. Pessoa, olha, o sangue de Jesus tem poder, mas a pessoa vai, olha, vê o que tem, vê se você é uma pessoa. É gente maldosa, irmãs, é gente muito maldosa, né? Eu me sinto aqui até constrangida de falar isso, mas a maldade humana é assim desse jeito, irmãs. Estuda tudo, vê todo um contexto, uma situação. Então, assim, quando eu falo aqui às vezes de casa, de fechar a porta da sua casa, da sua vida, eu estou falando aqui de algo que eu já experienciei na pele sobre isso. E hoje eu sou grata porque eu amadureci muito, né, com relação a isso. E a pessoa que me apresentou, né, esta também depois pagou um preço bem mais caro. E ali ela foi descobrindo coisas do que esse homem fazia. E outra coisa, irmãs, às vezes a esposa, que às vezes nem é esposa, tá, irmãs? Às vezes a esposa, que na verdade nem é esposa, ela é apenas uma vítima. Ó, irmãs, às vezes a pessoa apresenta ali, não, porque é minha esposa, às vezes nem é, irmãs. Às vezes nem é casado mesmo ali de fato no papel, irmãs, são aberrações, situações, né? No caso, essa pessoa, né, estava para casar, casou, depois eu creio que a vítima lá descobriu e saiu, né? Que não era nada daquilo. São pessoas assim, atrizes e atores profissionais, irmãs. Então, só o discernimento do Espírito Santo de Deus. São atores e atrizes profissionais, eles choram, né? E choram, mas, né? Então, ali precisamos estar atentas aos sinais, né? Eu lembro que na época, quando eu fui efetuar a compra, Deus ele me deu um sinal. O cartão não passou, né? Mas aí, infelizmente, eu fui lá insistir, porque uma pessoa, né? Uma pessoa, enfim, né? É uma figura, digamos assim, de autoridade, você fica assim, querendo ajudar, querendo, ainda mais que se tornou muito próximo. Irmãs, eu vou falar, são pessoas muito sedutoras. E repito, não no sentido pejorativo, sensual, sexual da palavra, mas no sentido de preparar todo o ambiente e ver, né, e olhar e observar, irmãs. E ali, depois tudo foi sendo descoberto, que aquela pessoa já estava habituada. Então, esse tipo de gente, eles já estão acostumados a fazer isso, tá? E por que eu tô contando isso? Porque uma irmã, essa noite, ela viu esse vídeo sobre, deixa eu ver aqui, ela viu o vídeo 1402, que é o vídeo Como Conhecer a Verdadeira Intenção das Pessoas, e ela me mandou um relato, eu quero contar aqui uma parte do relato,
E ela me autorizou, né? Eu poderia até colocar aqui o áudio dela, mas eu vou falar com as minhas próprias palavras. Irmãs, ela contou que ela precisava fazer uma obra. Ó, irmãs, cuidado com o negócio de obra. Cuidado com o negócio de obra. Ó, irmãs, em nome de Jesus, cuidado, irmãs, cuidado. Cuidado com quem você bota na tua casa para fazer faxina, limpeza. A gente confia no Senhor, né? Os que confiam no Senhor serão como Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Irmãs, cuidado, irmãs, porque são pessoas, irmãs, que às vezes têm um acesso aí, olha tudo, observa tudo, cai no item anterior. A pessoa olha tudo, observa tudo, vê o que você tem, o que você não tem, vê se tem câmera, onde é que tem câmera. Irmãs, é demônio, filhos de Belial, irmãs. Vê toda a trajetória da casa, se você é sozinha, se você é casada, quem frequenta a tua... Irmãs, em nome de Jesus. Muita atenção. E ali, irmãs, o que aconteceu? Essa irmã estava contando que precisava de um pedreiro. Aí ela viu lá na vizinhança, né, um homem lá fazendo lá a obra lá. Foi lá, se aproximou do homem e conversou com o homem, né, fazendo ali a obra. E perguntou ao homem lá, né? E, nossa, mas a obra só poderia ir lá em casa e tal, fazer o orçamento, já que era do vizinho lá, né? Ele, tá, depois que eu terminar aqui eu vou lá. Aí um homem assim, o homem foi, né? Ela gostou, né? Um homem assim, passou uma imagem, era, né, cristão também, olha só, cristão também, passando uma imagem e tal, né? Aquela seriedade. Irmãs, como eu falei, eles são atores, tá? E no caso de mulheres, atrizes. Olha só, não e tal. E, na verdade, eu sou engenheiro. Ele falou que ele era engenheiro e ele falou também que ele era advogado, mas que ele estava ali fazendo aquela obra ali porque tinha, né, mais ou menos assim. Ele estava passando a situação porque ele foi fazer uma missão. Ele estava em missões, que ele estava numa dificuldade, porque ele foi fazer uma missão, uma obra missionária, né, em tal lugar, então ele estava precisando de ajuda. Irmãs, outra coisa, irmãs. Quando uma pessoa faz uma obra missionária, ela tem uma autoridade por trás dele ou dela. Fica com o pé atrás de pessoas que faz a obra missionária, entre aspas, mas que não tem um líder, obra missionária no sentido de sair para outros estados. A pessoa se intitula, está fazendo uma obra missionária. Tá, mas quem te enviou? Quem é o teu líder ou a tua líder que te enviou? Não está te dando suporte? Mas as coisas de Deus são organizadas. As coisas de Deus organizadas, quem está enviando dá todo um suporte para manter você no campo, né? Agora a própria pessoa se intitula e vai, irmã, isso aí já é um ponto assim vermelho, vermelho, né? Vermelho. Então, irmãs, e ali ela contando. Então, irmãs, ó, fica muito claro, não acredita. Não, mas eu tô porque eu resolvi pregar, sair por aí para pregar, para ajudar pessoas, porque a Bíblia diz, ainda usa a Bíblia. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, irmãs, ainda usa a Bíblia. Irmãs, mas as coisas de Deus são organizadas, né? Pelo que eu entendo, o pouco de experiência, né, que eu tenho, que não é muita, tem uma autoridade espiritual. Você não pode ficar entrando em territórios, lidar com principados e potestades territoriais sem ter uma cobertura atrás espiritual, irmãs. Um líder, uma pessoa que te dê aquele arcabouço espiritual, irmãs.
Por isso que liderança não é ela ou ele que se levanta, quem levanta é Deus. E quando Deus levanta, Deus ele garante. Se o teu líder te manda para o campo, para A, para B, para C, você vai na autoridade de baixo, lógico que de Deus, né? Mas Deus falou com o líder. Para ele te enviar, você vai debaixo de um suporte espiritual. Lá naquele lugar tem principados, potestades, dominadores. Você entra revestido e você tem autoridade e legalidade. Eu vim aqui porque eu fui enviado. E o peso recai sobre o líder que está lá, a pessoa que está lá. Então, irmãs, é muitas coisas envolvidas, não somente material, administrativo e outras situações, como também o espiritual, que é o mais importante, mais pesado de tudo, irmãs. Fazer uma obra missionária, cavar desde a sapata, irmãs, não tem ninguém na igreja, fundar uma igreja. Mães, isso aí não é para qualquer um, não. Tem que ser muito Deus mesmo na vida da pessoa. Agora a pessoa fica aqui, fica ali, fica ali. Não, irmãs. O que é isso aí? O que é isso? Né? Então, já é um ponto assim negativo. E ali ela contando, eu só tô assim mais ou menos falando aqui, né? Até de uma forma rápida para o vídeo não ficar muito longo. E ela falando que ele era um engenheiro, que ele estava fazendo uma obra missionária, ela ajudou. E como ele era lá da mesma igreja, lá do tal do vizinho lá, então assim, isso gera uma credibilidade. Não, fulano conhece. E ali, irmãs, essa irmã abriu a porta da casa dela, recebeu ele, ela contando, né, que ela recebeu. Depois até se ela autorizar, eu posso até botar os áudios aqui, né? Se ela autorizar, eu posso até colocar o áudio, né? Porque eu tô contando assim. Posso até me esquecer de alguns detalhes, irmã, me perdoa. Mas, irmãs, o homem teve acesso à casa dela, teve assim um pouco assim de acesso ali à casa dela, às dependências, né? A intimidade, a privacidade. Porque, irmãs, a pessoa entra na sua casa. E ali, irmãs, o que aconteceu? Ela foi apresentando a outras pessoas. E as pessoas vão confiando, vão acreditando, vão trocando o telefone. Essas pessoas são assim também, viu, irmã? Já pega o contato do telefone, já porque são possíveis alvos, possíveis vítimas, a palavra certa é essa, possíveis vítimas. E ali, irmãs, ela fez contato com outras pessoas, ela disse que em um determinado momento ela orando, né, dentro da casa dela, ela começou a orar em línguas, e ali Deus dava para ela o discernimento. Deus começou a dar para ela o discernimento. Acho que ele nem pegou a obra, porque... E essa irmã é uma irmã de oração, irmãs, porque senão ela estaria enganada, e o estrago seria maior. E ali, né, Deus dava para ela falando, irmã Raquel, e Deus falava para mim que era o discernimento, E ali, irmãs, essa irmã, ela foi buscar na rede social o nome da pessoa. Outra coisa, irmãs, gente que não tem rede social, gente que não tem uma foto, gente que não tem no YouTube, né? Ninguém é obrigado a ficar falando no YouTube. Amém. Mas, irmãs, a pessoa não tem um Facebook. É estranho. Aí você já fica um pé atrás. A pessoa não tem um Instagram. Piorou. Fica atenta, irmãs. Fica atenta. Não tem um Facebook. Não tem um Instagram. Aí lá no WhatsApp não tem o nome e o sobrenome da pessoa, não tem às vezes nem foto. Ó, você que é homem de Deus e mulher de Deus, bota a tua foto, viu? Pode mesclar aí com bichinho, com não sei o quê, mas fica esquisito. Nunca tem foto de nada. Tem gente que fica mesclando, né? Mas de vez em quando a pessoa bota a foto. Não tô falando nesses casos, mas eu tô falando de pessoas que fazem intencionalmente. Às vezes até deixa uma foto lá,
mas com óculos, com chapéu, não tem o nome, o sobrenome. A pessoa não deixa rastro nenhum de onde passou. Mas tem algo. A irmã disse que procurou na rede social, não encontrou nada. E detalhe, irmãs, essa pessoa que eu falei aqui do passado, que eu passei essa experiência, ele também não tinha nada. Essas pessoas, elas estudam tudo, elas veem tudo, que é para não ser achado. Não, a família não ser contactada, ainda tem isso. E ali também vamos para um outro polo de gente que coloca tudo, coloca a família, o tio, primo, prima. Isso é um perigo também, viu, irmãs? Chega a ser até uma ingenuidade. Então, assim, um meio termo, um equilíbrio. Eu creio que as irmãs estão entendendo. Irmãs, eles vão voltar aqui para a irmã, senão o vídeo fica muito longo. A irmã contando que foi lá na internet e não encontrava nada. Irmãs, isso é muito estranho. Irmãs, não encontrava nada. E esse homem, vou contar isso aqui no final, para eu não esquecer. E ela disse que foi lá, não encontrava nada. Ela teve assim um discernimento, a clareza de Deus. Deus falou assim: filha, vai na imagem. Aí ela foi lá e clicou na imagem. Irmãs, na imagem, a imagem apareceu lá. O homem estava sendo procurado pela polícia, irmãs. O homem sendo procurado pela polícia. O homem sendo procurado pela polícia. Sendo procurado. E ali, automaticamente, que ela estava no trabalho, ligou para o marido, falou lá para o marido: fulano, não deixa nem ciclano entrar aí. Olha que ela foi, mandou foto para o marido. E ali o marido, né, recebeu o homem lá da porta mesmo. Nem deixou mais o homem entrar. Lá da porta já despachou o homem. Porque são coisas, irmãs, tão perigosas que se você até abrir a boca, irmãs, o homem procurado pela polícia. Tem gente assim, irmãs. Dessa experiência que eu passei no passado, irmãs, essa experiência, amada igreja, eu não sei nem, eu nem me lembro se a pessoa que me apresentou, que ela foi também muito prejudicada, o dela foi pior. Eu não sei nem se ele tem passagens também, porque, irmãs, a pessoa faz coisas sérias e no nome de outras pessoas. Ali, irmãs, ela disse que o marido não abriu a porta, conversou com ele lá do portão e lá mesmo já despachou, mandou embora, né? Viu que não queria o serviço, não sei nem se se ela fez o serviço. E ali, irmãs, ela disse que teve que ir junto com o marido na casa de outras pessoas, que fez contato, falar, esclarecer. Aí ela descobriu que ele já estava com contato com uma outra pessoa que abria um restaurante, que cozinhava bem. Então são pessoas assim, irmãs, vê que o outro cozinha bem e tal. Não, vamos abrir um restaurante, vamos abrir um self-service, vamos. Não, vamos. E ali, irmãs, a pessoa é filho, Deus que me perdoe, são filhos de Belial. Então, assim, em nome de Jesus, né? Vamos ficar muito atenta, né? Muito atenta. O simples, ele morrerá pela sua simplicidade. Mas aquele que está bem ligado, irmãs, não confie, não confie. Às vezes, na simplicidade, você entra numa situação, mas quem confia no Senhor Deus, ele revela. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.